Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês que têm crido na palavra de Deus. Você que tem crido na palavra do Deus Altíssimo, seja abençoado. Você tem o direito à bênção, porque quem crê é justificado. Quem crê na palavra de Deus se torna justo diante de Deus. Quem crê na palavra de Deus, não só no sentido de acreditar, mas crê no sentido de aplicar as suas palavras, os seus mandamentos, os seus conselhos, aplicar na sua própria vida. Você tem que exercitar a sua crença na palavra de Deus. Quando você exercita, então você é abençoado naturalmente, absolutamente, de forma natural. Olha só, o texto que eu tinha feito um live antes, mas não deu para gravar, então eu vou repetir agora para ficar aí no Instagram. O texto encontra-se em Isaías 57, capítulo 57, versículo 1 e 2. Diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Então, esse texto aqui é um texto que se aplica muito nos dias de hoje, como sempre se aplicou nos dias em que o ser humano está na Terra. Porque muitas pessoas dizem assim: bispo, eu não entendo por que uma pessoa tão boa, morre, enquanto tantos maus vivem longos anos e vivem na algazarra, na bagunça, na baderna. Como é que pode? Isso não é justo. Deus não é justo? É justo. Por que uma pessoa tão boa, jovem, morre prematuramente, enquanto os maus, os perversos, ficam fazendo males aí às outras pessoas que estão vivendo? Então, as pessoas têm uma visão distorcida da visão de Deus e dos projetos de Deus. Por isso que é bom você entender a palavra de Deus, é bom você compreender bem a palavra de Deus, para que você saiba como Deus avalia a cada um de nós. Qual é o critério que Deus usa para salvar uns e deixar a maioria perecer. Mas aqui ele fala, o profeta fala que o justo perece tanto quanto o injusto. Mas quando o justo perece, não há quem considere isso no coração. Não há quem considere, não há quem diga: poxa, coitado dessa pessoa, ela é tão justa. Ninguém reconhece, porque ela era justa e vivia num mundo de justiça. E o mundo que vive na injustiça não reconhece aqueles que vivem no reino de Deus, que é o reino da justiça. Então ele diz: não há quem considere isso em seu coração. Mas os homens compassivos, os homens que têm misericórdia, os homens que compartilham com os sofrimentos dos outros, compartilham seus sentimentos com os sofrimentos alheios, estes também são recolhidos sem que alguém considere que o justo
é levado antes do mal. Quer dizer, antes que venha o mal, Deus retira os seus justos, os seus verdadeiros filhos. Deus os livra de coisas piores. Então eu vejo, por exemplo, um pastor jovem, esposa jovem, de repente eles partem para outra vida. E muita gente fala, poxa, coitado, mas por que Deus levou tão jovem, tão... A morte para os que creem em Deus não é uma punição, não é uma penitência. A morte para nós é vida. Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. Então quem morre, essa água viva não termina nunca, ela continua jorrando, só que no outro lugar, no outro nível, no reino dos céus. E ele disse assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. São palavras que saíram da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós trabalhamos, lutamos, empenhamos todos os nossos esforços para salvar outras pessoas, para levar outras pessoas ao pleno conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. Porque uma vez a pessoa conhecendo a verdade e seguindo-a e praticando-a, essas pessoas, quando partem desse mundo, partem para uma vida infinitamente melhor e eterna, não uma vida passageira. Aí ele diz assim, voltando desde o início, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos, que também são justos, são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, ponto e vírgula, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Talvez você pergunte assim, bispo, poxa, eu esperava uma palavra de fé, uma palavra para me levantar, porque eu estou desanimado, eu estou triste. Pois é, minha amiga, meu amigo. Eu estou falando isso aqui para você que um dia vai passar para a eternidade. Todos nós vamos para a eternidade, todos os que cremos, todos os que vivemos pela fé na palavra de Deus, todos os que vivem no Senhor Jesus, todos os que abraçaram a verdade e andam na verdade. Todos vão passar pela morte, ou se Jesus não vier antes, né? Se ele vier antes arrebatar a sua igreja, então nós subiremos com ele. E com ele cearemos por toda a eternidade. Então, minha amiga, meu amigo, é importante, é necessário que nós preguemos o Evangelho a toda criatura, para que aqueles que creem sejam salvos. E uma vez passando para a eternidade, vão viver a eternidade com o Senhor Jesus, em quem creram aqui na terra. Então, isso é uma glória. Eu coloco todas as minhas forças, todas as minhas fichas, toda a minha energia, a energia que me resta, eu coloco para que outras pessoas venham ter, no mínimo, aquilo que Deus me tem dado. Porque eu sei
que a salvação da alma não tem dinheiro, não tem glória, não tem sucesso, não tem nada nesse mundo. Nesse mundo não há nada que possa ser equiparado, igualado ou comparado à glória da salvação. Então, se você é uma pessoa justa, você entende o que eu estou falando. Se você é uma pessoa de Deus, se você teve um encontro com Deus, se você nasceu da água e do Espírito Santo, se você experimentou o gozo do mundo vindouro, com certeza você me entende e sabe que todos os nossos esforços juntos farão com que outras pessoas também tenham, no mínimo, o que nós temos, que é a salvação eterna. Só o Espírito Santo para convencer uma pessoa, não é? Só Ele para fazer com que nós venhamos nos converter, deixar a vida de pecados e viver uma vida de justiça. Só Ele. E Ele sabe, Ele conhece bem os corações, Ele sabe muito bem aqueles que, embora estejam ainda no pecado, mas têm dentro de si, carregam dentro de si o sentimento de viverem na justiça. Então, o Espírito Santo vai buscá-los, onde quer que eles estiverem, para apresentar o Filho dele, Jesus, para esses que estão vivendo ainda no pecado. Mas é isso, todos os nossos esforços são colocados para ganhar, pelo menos, no mínimo, mais uma pessoa, mais uma alma para o Senhor Jesus. E se você quiser nos ajudar nessa empreitada gloriosa, nessa missão gloriosa, porque não há missão mais gloriosa nesse mundo do que você servir ao Senhor dos exércitos e levar a palavra dele aos perdidos. E se você quiser nos ajudar, você quiser cooperar, você pode ajudar com as suas ofertas, você pode ajudar com os seus dízimos, com os seus votos, com as suas orações, com os seus jejuns, tudo que você puder fazer, tudo que você puder fazer junto conosco para alcançar as pessoas perdidas, com certeza você terá o seu galardão nos céus tão imenso quanto o meu. Eu espero, eu creio. Então, é assim que nós entendemos quando um justo perece. É assim que nós entendemos quando a pessoa é da fé, vive uma vida regrada, santa, honesta, direita, e de repente ela parte desse mundo. E aí as pessoas dizem, poxa, Deus não é justo, porque poxa, essa pessoa era tão boa, tão bacana, como é que ela foi tão jovem, tão precocemente? Mas Deus remove, o texto aqui diz assim, que Deus recolhe, como o homem recolhe os frutos da terra e deita fora o que não presta, o joio, ele recolhe o trigo. Deus também recolhe os justos desta terra antes que lhe venha o mal. Antes que lhe venha o mal. Portanto, é motivo de gozo, de felicidade, de riso, de festa, quando o justo morre, porque ele aí vai começar a vida dele de verdade, de fato e de verdade. Não se esqueça, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Deus abençoe você. E que esse entendimento esteja permanentemente dentro do seu ser, para que você nunca se esqueça que a nossa vida, a sua vida, é apenas uma passagem por essa terra. Tá bom?
Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.